No episódio de hoje, Elas que Inspiram, estarei entrevistando a Juliana Estevens. Ela é uma empreendedora aqui de Jaraguá do Sul e vai contar um pouquinho da história dela. Oi Grace, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. O meu nome é Juliana Estevens, eu tenho 41 anos, sou natural aqui da cidade vizinha de Corupá, mas há muitos anos eu já resido em Jaraguá do Sul. Eu trabalhei como CLT por 10 anos e nessa rotina de CLT eu decidi empreender. E já estou nisso daí há 10 anos. Inicialmente como manicure e hoje como instrutora para manicures. O que mais te motivou nessa tua trajetória? O que mais me motivou foi a independência financeira inicialmente. E depois que eu comecei a estudar esse mercado e as pessoas, eu vi o quanto importante é na minha vida servir. Então, além de ter a minha renda, eu tenho a oportunidade de transformar famílias, transformar vidas, transformar vida de mulheres profissionalmente. E isso me faz muito feliz. Na tua trajetória, assim, qual a dificuldade maior que você teve e como você soube lidar com essa dificuldade? Sim. A maior dificuldade que eu encontro no meu dia a dia é a insegurança das mulheres ainda para a independência, para se tornarem empreendedoras. Muitas mulheres hoje, infelizmente, ainda elas se verem presas a uma carteira de trabalho. Muitas dessas mulheres, elas não se oportunizam, elas não dão o primeiro passo para ter o seu próprio negócio. E isso é algo que tem que partir da pessoa. Não é um curso, não é uma mentoria que vai mudar a mentalidade da pessoa. Ela tem que vir preparada para ser uma empreendedora. Hoje a gente vê que o CLT é uma segurança para elas, né? Não só para as mulheres, mas no público em geral. E esse é o medo de dar o primeiro passo na hora de empreender, fazer um curso ou criar uma nova profissão. Pela segurança, a zona de conforto do CLT, né? Isso mesmo. O que você diria para elas nesse momento? O que eu costumo falar, principalmente para as minhas alunas, é quem tem o medo de empreender, antes de fazer qualquer tipo de investimento ou de sair da empresa onde trabalha, procurar o Sebrae e estudar empreendedorismo. Porque a partir do momento que você entende como funciona o empreendedorismo, aquilo ali começa a te motivar a buscar o seu próprio negócio. Foi assim que eu fiz. Então eu trabalhava numa empresa muito boa aqui da nossa cidade, mas o fato da empresa ser boa não estava ainda suprindo aquilo que eu queria para minha vida. Então o primeiro passo que eu dei antes de sair da empresa foi procurar o Sebrae, fazer os cursos, os treinamentos e também participar das consultorias do Sebrae para compreender exatamente aquilo que eu precisava fazer. E foi um sucesso e eu já faço o Sebrae por 10 anos. Essa orientação inicial é muito importante mesmo, porque às vezes da família da gente a gente não tem um apoio, não tem uma direção, então ter um especialista que vai te dar esse suporte, como o Sebrae deu para você, pode estar ajudando todas as outras mulheres que querem dar esse primeiro passo. Exatamente. E não apenas para se tornar uma manicure, mas quem quer se tornar uma doceira, quer se tornar uma artesã, independente da profissão que queira ter, o Sebrae ele consegue dar todo esse suporte. E o mais interessante de tudo é que 95% das ferramentas e da instrução que o Sebrae dá é gratuita. Então eu utilizei essa ferramenta para daí dar o segundo passo, que era pedir minha conta. Então sim, na época muitas pessoas me chamaram de doida porque eu pedi literalmente a minha rescisão, a minha conta com 10 anos de empresa. E com 6 meses é muita fora, coragem é muita coragem. E eu tive o apoio do meu esposo para isso e eu me planejei para isso. Então não foi do dia para a noite que eu decidi. Eu fiz um planejamento para que eu tivesse um período de estabilidade até engrenar o meu negócio. E quando eu saí de lá, eu saí. Então, primeiramente, eu queria dar uma descansada da mente, porque a área que eu atuava era uma área muito estressante. Então, primeiramente, eu queria dar uma descansada. Esse descansar gerou eu vendendo roupas para as minhas amigas, inclusive para você vendi também. E depois disso, eu já engrenei
no ramo de unhas, que era o que eu queria. Mas aí na época eu apenas fazia atendimentos simples, de pé e mão. E da onde surgiu? Pé e mão. E da onde surgiu a questão dos cursos? Primeiramente, muitas pessoas já vinham me buscando, pedindo os cursos. Mas eu não me sentia boa o suficiente para... Nossa, mas eu não sou tão boa assim para ministrar cursos. Só que no decorrer do tempo, muitas pessoas foram me procurando. E as meninas que trabalhavam na clínica comigo, elas iam falando: Ju, se as pessoas estão procurando é porque você é boa. Eu acho que eu trabalho muito bom, a minha família é a mesma coisa. Só que eu nunca tive aquela coragem de dar um super passo. Aí eu comecei dando um curso no mês, um curso no outro, daqui 2, 3 meses de novo. Não fazia uma campanha de cursos. E daí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu tive vontade, eu acredito que muitas pessoas, naqueles 15 dias de confinamento, eu tive vontade de largar tudo. Ah, Ju, o que você queria fazer? Nada. Eu só queria sobreviver. Então veio aquele sentimento meu: será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu quero para minha vida? Ah, e se eu partir daqui amanhã, o que eu deixei? E naquele momento eu só conseguia pensar que eu era uma pessoa boa, que eu não fazia mal para ninguém, eu não estava devendo nada para ninguém. Isso era o que eu tinha. E eu achei isso tudo muito pouco. E o meu objetivo é o quê? Deixar um legado, né? E foi pensando nisso que eu comecei a levar mais a sério a questão de cursos. E aí sim, comecei a formatar e comecei a estudar novos métodos para chegar dentro do método que eu tenho hoje. Você se reconstruiu dentro de uma dificuldade que foi a pandemia, que para muitos impactou e muitas pessoas tiveram que se reinventar ali, e essa foi a sua forma de se reinventar. Isso mesmo, porque eu percebia que até ali eu não estaria deixando um legado. Eu estaria sim deixando familiares, estaria deixando amigos, mas um legado eu não estaria deixando. E é isso que eu quero deixar. E assim, pelo que você relatou, é interessante saber assim, que sempre você pensou em formas que você possa estar ajudando as pessoas, né? Através do teu trabalho, gerando uma profissão para uma outra pessoa, para ela poder se desenvolver sozinha e fazer o legado delas também, né? Então acho que isso é o que mais inspira em mim, esse teu lado, assim, de querer sempre, de alguma forma, estar ajudando o próximo, dessa forma, através do seu trabalho, né? Nesse período, você teve algum mentor que você, assim, admirava, que você seguiu ele, que quis seguir os passos dele ou não? Na estética, naquele período, eu não tive. Porque tinha algumas pessoas que eu achava que eu me inspirava, e quando eu comecei a entender o método e comecei a conhecer as pessoas mais a fundo, eu via que tudo não se passava de vender um curso, né? Sim, a gente precisa vender, a gente precisa faturar, mas de que forma que a gente consegue transformar a vida das pessoas também, né? Então, na questão de um mentor na estética, como manicure, eu não tive. O que eu tive como inspiração foram os mentores mesmo do Sebrae. Isso sim. Então foi a parte mais da empresarial mesmo, assim. A parte técnica, assim, você foi aprendendo com o tempo, aperfeiçoando e criando a tua própria técnica. Isso mesmo. Legal. Isso mesmo. Naquele período que a gente estava ali em pandemia, então teve o período que ninguém podia trabalhar, depois alguns puderam voltar a trabalhar, inclusive a gente pôde voltar a trabalhar. Mesmo muitas mulheres não podendo ir para suas empresas, mas continuaram vindo para a clínica. Então vinham fazer unha, vinham fazer cílios, porque era uma forma, uma fuga daquelas pessoas estarem fora de casa, certo? Então foi nesse período ali da pandemia, onde que nós não podíamos sair aos finais de semana. Eu morava no litoral, morava na praia, e a gente não podia pisar na areia da praia porque estava tudo isolado. Foi o período onde que eu me dediquei para fazer cursos. Então eu fiz vários e vários cursos online. Então, tanto da técnica de manicure, eu fiz de várias profissionais para conseguir fazer a minha, e também dei aquela reciclada nos cursos de empreendedorismo, para conseguir montar, para conseguir juntar isso que eu faço hoje. Porque hoje, além de dar os cursos para manicure, eu também trabalho como estrategista de marketing digital. Esse eu não divulgo muito porque eu não dou conta da demanda, então eu prefiro estar com poucos e com qualidade, né?
O que eu divulgo mais é os cursos para manicure. E também, o curso ele é VIP para que tenha uma qualidade no atendimento. Então, é eu, a aluna e a modelo. Ela trabalha 100% na prática. Durante esse período, a gente vai desenvolvendo a técnica e também já conversando um pouquinho sobre empreendedorismo. Como o curso VIP que eu dou ele é de um dia, não dá para conversar sobre tudo. Então, a gente foca 90% do tempo na técnica, né, propriamente dita, 10% de empreendedorismo, porém um módulo que a menina vai levar para casa, ou o menino, enfim, vai falar sobre empreendedorismo de uma forma bem enxuta, instigando essas mulheres, essas pessoas a estudarem mais empreendedorismo. Ali é mais uma forma para gerar a curiosidade, né? Então, eu coloco bem uma síntese ali e a pessoa depois vai atrás para buscar. O que você aprendeu sobre si mesma durante todo esse período? Eu aprendi que a gente é muito mais forte do que a gente imagina, que a gente tem muito mais pessoas para nos ajudar do que para atrapalhar, que a questão de que muitas pessoas às vezes comentam, parece que o universo está contra mim. É a gente mesmo que muitas vezes está contra a gente. E quando a gente foca naquilo que a gente quer, a gente descreve as metas do que a gente quer, e a gente se torna o único responsável por alcançá-las, é possível. Eu venho de uma infância muito difícil, uma adolescência difícil, e até um período da minha vida eu justificava que as coisas que não aconteciam para mim era por traumas, por coisas que tinham acontecido. Uma parte pode ser sim, a gente sabe disso, mas outra parte eu procrastinava e utilizava isso como desculpa. Então, a gente tem uma força dentro da gente que, se a gente permitir que Deus esteja conosco, que o Espírito Santo habite no nosso coração, as coisas acontecem, as coisas funcionam. E que também existem dias que a gente não vai estar bem e que também está tudo bem. A gente precisa se permitir ter os dias que a gente não quer fazer nada, que a gente não quer falar nada, que a gente não quer estar com ninguém. Então, isso também é algo que somente você sendo um empreendedor para se permitir. Se você estiver como CLT, você não consegue. Porque se você estiver doente, se você estiver com dor, se você estiver triste, chorando de luto, você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. A gente, como empreendedor, precisa também, só que numa frequência diferente, numa sintonia diferente, numa pressão diferente também. E eu falo isso com propriedade, porque eu já passei por tudo isso. Então, eu tenho propriedade daquilo que eu estou falando. É um tempo que você tira para você, um tempo que você tira para meditar e colocar a sua cabeça no lugar. Então, isso é possível sim. Nós somos responsáveis. Sim. E que conselho você daria para essas pessoas que estão começando agora na área? O conselho que eu dou é começar pelo começo. Parece óbvio, né? Mas não é óbvio. Então, o primeiro passo é o planejamento. Para quem está como CLT, fazer um planejamento de que mês que eu vou poder me desligar, que ano que eu vou poder me desligar. Feito isso, o que você deseja fazer? Hoje em dia se fala muito de você fazer o que você ama. Cada um de nós tem algo na vida que ama muito. Uns amam cozinhar, outros amam costurar, outros amam vender, outros amam fotografar. Então, cada um de nós tem esse dom, né? Dentro disso, o que você acha que pode fazer? E tentar primeiramente trabalhar a partir disso. Vai fazer os trabalhos, vai fazer as pesquisas, vai fazer as mentorias e consultorias em cima disso, daquilo que você gosta de fazer. E a partir disso você começa os seus treinamentos técnicos. Então, desejo ser uma cozinheira, vou fazer um curso de culinária, né? E assim por diante. Então, para mim, quando as alunas entram em contato comigo, é isso que eu falo. Você tem que decidir o que você quer ser. Uma manicure que fica esperando o cliente cair do céu, ou você quer ser uma manicure empreendedora que está sempre com uma agenda cheia, e uma agenda de boas clientes, porque uma agenda cheia não adianta se não forem boas clientes. Se você captar clientes que não valorizam,
o teu trabalho, não valorizam o teu horário, chegam atrasadas, faltam, não justificam, não tentam fazer um remanejamento, fazem aquele transtorno na agenda. Então, para ser uma manicure assim, precisa ser uma empreendedora. Senão vai ser sempre aquela manicure que está lá na casa dela, frustrada, triste, achando que o universo está contra ela. Porque não tem clientes, os clientes que tem, chega lá na hora, vou fazer o Pix em casa e não faz mais, né? Então, ser uma empreendedora é estudar o negócio num todo, do começo ao fim. Desde como você conseguir captar uma cliente, fazer um bom atendimento pelo WhatsApp, depois fazer um serviço de qualidade também e o pós-venda, e fazer o retorno daquela cliente. E outra coisa que é muito importante, para quem trabalha com prestação de serviço, principalmente como a gente, é entender que a gente trabalha para o outro, a gente não trabalha para a gente. Trabalhar para a gente é uma consequência. A gente está nessa vida aqui para servir. Quanto mais a gente mentalizar isso e fazer isso com inspiração, fazer isso com amor, mais a vida profissional da gente rende, evolui e cresce. Servir. Quanto mais a gente serve as pessoas, os irmãos aqui, mais Deus serve a gente também. Então essa é a minha mensagem. Curiosidade, você já demitiu um cliente? Oxi! E como foi essa experiência? Geralmente eu demito clientes que não me respeitam. E o respeito, ele vem de várias formas, né? Uma piada desagradável, um horário que não é remarcado e injustificável. Então, por exemplo, eu já tive clientes que me fizeram me deslocar depois que eu já estava no lugar, a pessoa dizia, então, eu esqueci de te avisar que hoje eu ia no cinema com meu filho. Entendeu? Então, na primeira oportunidade, eu demito. Porque a pessoa não teve respeito por mim. E quando o teu cliente ele não tem respeito por você, você pode, no caso de nós manicures, a gente pode pintar uma unha de ouro. Não vai fluir, não vai adiantar. É muito difícil, assim, eu posso contar nos dedos os clientes, assim, que eu demiti até hoje, principalmente quando eu fazia atendimento, quando eu era manicure. Posso contar nos dedos, mas todos eles foram bem justificáveis. E a justificativa é falta de respeito. Porque imprevistos todos nós podemos ter, né? A gente vai ter um imprevisto, você remarca, você conversa de adulto para adulto e tá tudo certo, né? Pode acontecer com todos nós. Mas quando falta com respeito e você percebe um sarcasmo e um descaso, não vale a pena você ficar gastando a sua energia com pessoas assim. Então, Ju, conta pra gente qual o legado que você quer deixar para as outras mulheres. Eu quero deixar que quando as pessoas lembrem de mim, elas lembrem como uma mulher que gostava de servir. Uma pessoa que sempre se prontificou a ajudar com o que pôde. Eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, mas eu tento sempre ajudar dentro do que eu posso. E quando eu estou num dia que eu não posso, eu indico alguém que possa ajudar. Então, as pessoas serem mais solidárias umas às outras e humanas. Então, esse é o legado que eu quero deixar. Eu quero que, quando as pessoas lembrem de mim, em vida também. Não só no pós-morte, em vida. Eu quero que as pessoas lembrem de uma mulher que inspirava através da vida e da profissão dela, mas que ela também ajudava a traçar esse caminho para o sucesso. E quando eu falo em sucesso, eu não estou falando de vida financeira. Eu estou falando de paz. Eu estou falando de amigos. Eu estou falando, das pessoas se sentirem acolhidas mesmo. Então, por exemplo, dentro dos cursos que eu faço, desde o meu primeiro contato, é isso que eu tento fazer com as pessoas. Até elas virem fazer o curso e depois também. As minhas alunas que estão nos assistindo agora, quiserem deixar aqui nos comentários alguma situação que aconteceu e que eu já fui inspiração para elas podem deixar pra gente também. Porque muitas vezes a gente faz coisas para as pessoas que a gente nem sabe. E eu sei disso porque muitas pessoas já fizeram por mim que talvez eu nem agradeci o suficiente ainda. Então esse é o legado que eu quero deixar, o legado de servir. E dentro de todo esse
momento da tua área de atuação, o que você acha que precisa ainda melhorar na área? Não você, mas a área de atuação ali da beleza, da estética, o que precisa ainda evoluir e melhorar? Sim. Em primeiro lugar, a ética. Hoje a gente observa no mercado pessoas despreparadas atuando. Elas são concorrentes entre si, porque as pessoas que estão preparadas, que têm uma ética profissional, que levam a sério o seu trabalho dentro da área de manicure, por exemplo, falando, as meninas que levam a sério utilizar os descartáveis, utilizar os materiais esterilizados, coisas que são tão simples, mas muitas profissionais ainda não fazem, sabe? Então, dão prioridade para uma sala feita por um arquiteto, gesso rebaixado, a coisa mais linda do mundo, mas aquilo que é o básico ainda não é bem feito. Acho que a primeira preocupação de nós que trabalhamos com estética, saúde e beleza é se preocupar com a saúde, com a segurança, com a biossegurança. Então, isso eu acho que hoje, quando eu olho o mercado, assim, é algo que tem muito a melhorar, sabe? Muito a melhorar. Quando eu fazia atendimento, eu falava para as minhas clientes, prestem atenção nisso, nisso e nisso. Ah, você vai precisar fazer unha em outro salão? É nisso que você precisa prestar atenção. A sua lixa e o seu palito são descartáveis? A sua alicate, ela está esterilizada em autoclave? Estufa é proibida em Santa Catarina há mais de 20 anos e ainda tem pessoas que usam, sabe? Então, Ju, mas você acha que para quem está começando é fácil? Não, é muito difícil. Eu sei porque eu já comecei um dia também. É muito difícil. Mas o mais difícil ainda é você saber que a tua cliente contraiu uma doença. Quem que vai colocar a cabeça no travesseiro sabendo disso, né? Então, eu acho que a ética profissional, se você tem ética, se você segue a legislação e as regras, o restante dentro do teu salão, tudo vai fluindo, vai acontecendo. Então, Ju, você já fez 3 ensaios comigo. Já estamos programando o próximo. Como foi essa experiência? O que mudou para você após ter feito as suas fotos corporativas? Antes de fazer as fotos, as pessoas viam apenas os meus trabalhos. No Instagram, por exemplo, nas apostilas só tinha descrições, né? Então as pessoas conheciam ali a minha técnica de trabalho. E depois que eu fiz as fotos, eu vendi muito mais cursos, porque eu comecei a colocar o meu rosto nessas imagens. Eu comecei a colocar o meu rosto nos stories, comecei a colocar nas dicas que eu dou nas minhas redes sociais, na minha apostila, na minha apresentação pessoal de quando eu envio o cronograma do que vai aprender no curso. E aquilo ali começou a gerar muito mais conexão com as pessoas. Porque antes elas viam apenas figurinhas e palavras. E hoje em dia essas pessoas enxergam a mim, né? Então, por mais que eu já trabalhasse com marketing, eu sempre trabalhava para fazer para os outros isso. Eu instigava, eu incentivava os meus clientes a estarem fazendo isso. E eu sempre ia procrastinando, ia deixando para depois, como graças a Deus eu sempre tive bastante trabalho, eu ia deixando. Só que depois que eu fiz as fotos, no período que eu fiz as fotos, eu fazia atendimento de manicure e pedicure e ministrava cursos. E agora já já irá fazer 2 anos que eu estou apenas com os cursos. Então eu tenho certeza que essa minha apresentação pessoal fez muita diferença nessa conexão com as minhas alunas. Que bom. Você acha que trouxe esse posicionamento para você? Sim, trouxe sim. Porque como eu falei, antes eram só palavras e figuras e as pessoas começaram a me enxergar. Então, como você fez um alinhamento, você fez uma estratégia para as minhas fotos, as fotos que eu preciso usar nos meus certificados, nas apostilas, nas apresentações, elas são todas estratégicas para aquilo ali, elas são intencionais para aquilo ali. Então, não são fotos padrões, elas foram fotos direcionadas para aquilo que eu preciso dentro do meu trabalho. A mensagem que você quer passar. Né? Exatamente. E como agora eu estarei lançando novos cursos, por isso que a gente vai fazer as novas fotos também. Porque eu não consigo mais enxergar um lançamento sem novas fotos. É que tudo vai mudando, né? O teu posicionamento também vai mudando. Além do posicionamento, o perfil das tuas alunas também vão estar mudando dependendo
cada tema do curso que você vai estar apresentando ali para elas, né? E as pessoas, quando fazem um ensaio fotográfico, acham que é só fazer o ensaio e aí, agora, o que eu faço com as fotos? Não sabem o que fazer com as fotos. E é dessa forma que você colocou. Além de ser ali para rede social, para falar quem é você, para trazer essa conexão, essa proximidade, mas podem ser utilizados na apresentação do material, no orçamento, até mesmo numa apresentação comercial. Exatamente, no certificado, que você dá certificação para as suas alunas, né? Então, dá para trabalhar muita coisa dentro disso, de estratégia, com as fotos que você for fazer corporativo. Então, é importante ter um profissional da área que faça esse mapeamento junto com a pessoa que irá fotografar para ter esse direcionamento, para que as fotos sejam assertivas, não ser uma foto só posada e que não vai te trazer retorno nenhum objetivo. Por isso que é importante esse trabalho que a Grace faz antes do dia das fotos, da preparação, para entender no que cada foto vai ser usada, né? Isso é muito importante. Sem essa preparação, essa estruturação, eu não vejo como se fazer um ensaio. Vai ser só aqueles ensaios padrões. Todo mundo faz, parece que só muda a roupa e a maquiagem. Sim. Né? Então é isso, eu quero agradecer a Juliana por estar aqui, se disponibilizar para estar aqui contando um pouco da história dela. Ela é maravilhosa, tem uma história inspiradora, tem muitas coisas que ela pode contar, agregar, evoluir, ajudar cada uma de vocês. Ela tem um coração enorme, uma pessoa muito generosa e eu tenho muito orgulho dela. E eu tenho uma mensagem do Odair para você. Hoje não estou aqui para falar da minha esposa, estou aqui para falar da Juliana Estemes, mulher empreendedora, guerreira e muito talentosa. Eu sou o maior admirador do seu trabalho. Me impressiona como você consegue ser a melhor em tudo que se propõe a fazer. Tenho muito orgulho de você. Conte comigo sempre para ser seu parceiro, sócio e, acima de tudo, seu cobaia. Amo você! Eu te amo, amor. Te amo. E ele é mesmo. Quando vem técnicas novas, produtos novos, porque tudo antes de eu passar para as minhas alunas em curso, eu testo várias vezes antes para dizer, não, esse daqui é o melhor que elas vão levar para o mercado. E geralmente é o Odair que é o cobaia para testar. Mas é bom ter uma pessoa assim do lado que esteja nos apoiando, né? Incentivando também o nosso trabalho, né? Sim, ele me incentiva muito Nos perrengues, porque quando a gente muda, muita coisa a gente vai ter de aprendizagem, né? É que por mais que a gente se planeja, alguns imprevistos acontecem no meio do caminho. Sim, né? Isso mesmo. Então eu tô sempre me reinventando e ele tá sempre comigo nessa jornada. E você também muitas vezes. Empreender é isso, né? Se reinventar todo dia, né? Matar um leão por dia. Exatamente. Então eu tenho essa sorte de ter um parceiro que me apoia. Isso é muito importante. Então, muito obrigada. Obrigada a você. E obrigada sucesso. pela oportunidade. Que você tenha muito sucesso nesse novo projeto e tudo que está de maravilhoso por vir em 2025. Amém. E estamos aí para trabalhar juntas e fazer Jaraguá do Sul brilhar nas nossas mãos. Isso aí. Obrigada.